domingo de manhã estarem aqui tanta gente, significa que a ideia que o Sr. Presidente da Junta aqui transmitiu que tem alguma solidez em Gaia. Hoje em dia em Gaia as pessoas percebem que vivemos num país e num mundo em dificuldades, mas tem o sentido de justiça de considerar que nós todos em conjunto, ao longo destes últimos anos, com o país a andar para trás, temos remado muito contra a maré. Os gaienses, em geral, sabem o que significa um país parado, sabem o que significa o desemprego a aumentar, sabem o que significa as empresas a sofrer, sabem o que significa problemas sociais um pouco por todo lado e sabem que em Gaia estes anos foram os anos da revolução da Orla Marítima, foram os anos da revolução do centro histórico, foram os anos em que apareceram equipamentos como os centros desportivos de Olival Costuma, Outro Trozo, foram os anos do saneamento, foram os anos da habitação social e ainda temos folga para esta semana, mesmo esta semana, com tudo a correr para trás, um pouco por todo lado, ainda nesta freguesia, celebramos, quer com a paróquia, quer com a Junta de Freguesia, um apoio a obras concretas, daquelas que têm a ver com o patamar da porta de cada um, na ordem de quase 700 mil euros. Ou seja, é 140 mil contos de uma vez só, numa semana, para uma freguesia, é muito dinheiro. Basta, por exemplo, multiplicar 140 por 24 freguesias e perceber do que estamos a falar. Para pequenas obras. Não estou a falar das grandes obras que continuam um pouco por todo lado a acontecer. Temos procurado, numas circunstâncias em que ninguém faz, temos procurado fazer, com todos. Com os cidadãos, com as associações, com os clubes, com as paróquias, com as juntas de freguesia, e temos procurado uma outra coisa. Num mundo e num país que não cumpre, temos procurado cumprir. Há semanas atrás estive aqui numa missa, aliás foi criticado por alguns que prometem e depois não cumprem, e comprometi-me a um conjunto de coisas. Poucas semanas passaram. Comprometi-me a dar o apoio à Junta de Freguesia para essas obras de renovação da rede viária na ordem de algumas centenas de milhares de euros. Comprometi-me a apoiar justamente a paróquia que estava a fazer um grande esforço de recuperação do mosteiro por seu mote próprio e de acordo com o apoio dos cidadãos em geral e com o apoio benévolo dos cidadãos em geral. E esta semana subscrevemos com o Sr. Padre Custódio o protocolo do apoio, é que nos comprometemos. Comprometemos a Câmara a apoiar a construção das capelas mortuárias dos Carvalhos. Já vim agora a saber que já estão em construção, espero que rapidamente prontas, e comprometi-me a que, apesar de legal e apesar de não ter nada contra os regulamentos e as leis do país e do município, a que negociar com o proprietário do terreno circundante ao mosteiro a sua aquisição para lá fazer um jardim público. Ainda agora falava com o Sr. Padre Custódio. O proprietário não vai certamente ser prejudicado, não pode nem deve ser prejudicado, ninguém deve ser prejudicado em detrimento do interesse público, deve-se procurar um equilíbrio. Agora falei ao Sr. Presidente da Junta para que o proprietário do terreno vá nos próximos dias falar comigo à Câmara para o começarmos a negociar. Mas também seria uma pena que uma joia do património cultural do Conselho e da região pudesse ficar submersa com um grande edifício de andares em cima de um mosteiro. Portanto, não haverá edifício, é outra promessa para cumprir. Haverá um jardim público, espero eu, com muitas árvores, com muita sombra, com muitos sítios para o lazer e para a qualificação da vida das gentes de Pedroso. Portanto, o nosso lema não é conversa fiada, é cumprir aquilo que nos propomos. O Sr. Presidente da Junta não falou, mas desde já, ele certamente, eu já lhe propus a ideia, depois tivemos que adiar, que convida a população em geral para uma noite destas da Junta de Freguesia, se calhar no princípio de setembro, apresentarmos os 2 ou 3 grandes projetos que nos próximos meses vão arrancar em Pedroso. Uma grande escola para 500 crianças de Pedroso, porque as escolas em Pedroso não estão bem, estão razoavelmente bem, e é como estão em todo o concelho. Só que já passamos para uma outra fase, de ter escolas grandes onde possa existir o ginásio, onde possa existir o auditório para as crianças terem teatro, terem balé, poderem ter uma qualidade que têm só nos países mais desenvolvidos do mundo. Uma dessas escolas, que aglutinará algumas das pequenas que existem na freguesia,
ficará na freguesia de Pedroso e irá fazer com que daqui a 1 ano e meio 500 crianças do primeiro ciclo do ensino básico tenham um ensino de primeiríssimo mundo na freguesia de Pedroso. Bem como evoluímos da ideia da piscina para um pavilhão e para uma piscina. O Complexo Desportivo Pedroso não vai ter uma piscina, vai ter um pavilhão e uma piscina e ser um grande polo de atração do desporto para todos no concelho de Vila Nova de Gaia. E porque sabem que cada vez mais é importante a obra, mas é importante o dinheiro no bolso das pessoas. As pessoas vivem mal. Cada vez é mais importante a obra, mas é importante o emprego. Há muita gente desempregada. É muito importante a obra, mas é importante o apoio à primeira infância, aos jovens casais em início de vida, aos idosos. E na próxima sexta-feira, certamente estão aqui muitos pais e avós, na próxima sexta-feira, pelo 2º ano consecutivo, a Câmara vai celebrar com os livreiros de Vila Nova de Gaia e desta forma também fomentando o pequeno comércio em Gaia, a assinatura do acordo que fará com que também este ano 12.000 famílias de gaienses, portanto certamente alguns dos que estão aqui, ensinam os seus filhos a chegar à escola em setembro e não paguem um tostão pelos livros escolares que são oferecidos pela Câmara. E a nossa ideia é, em 4 anos, chegar até ao 9º ano de escolaridade. Saber que os pais jovens do concelho sabem que viver em Gaia significa ter livros gratuitos. E no